Oi, amigos. Eu sou o professor Alberto Lovera, leciono Direito Penal, Direito Processual Penal e Leis Especiais de Natureza Penal. É aquilo que eu já avisei. O que está no Código Penal é lei penal comum. O que está fora do Código Penal, mas tem natureza penal, chama-se lei especial. Lei de tóxico, de drogas, né? Hoje é lei especial. Crimes ambientais é uma lei especial. Estatuto da Criança e do Adolescente, que também tem previsão de crimes, lei especial. Nós vamos trabalhar, por enquanto, apenas com questões da banca CESP. Então, o CESP organiza eventos. Logicamente, muitos alunos gostam de estudar e discutir questões que caíram em prova organizada pelo CESP. E nós vamos fazer um passo a passo, né? Vamos trabalhar a parte geral do Código Penal, depois vamos trabalhar a parte especial do Código Penal. Esta parte geral é importante ser entendida, porque ela vai te ajudar a responder muitas questões da parte especial. Só para você ter uma ideia, não adianta você saber que matar alguém é um crime punido com a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ora, todos que matam alguém estão sujeitos a uma pena de 6 a 20 anos? Nem sempre. O dolo era matar? Então nós estamos diante de homicídio. Olha, já falei dolo. Dolo não está lá na parte especial. Dolo está na parte geral. Então, sempre que numa ação ou numa omissão alguém morre e esta morte foi causada por outrem, o causador desta morte vai responder por homicídio? Nem sempre. Pode ser que o dolo não tenha sido de matar, o dolo tenha sido de ferir e, em consequência da ação do agente, ocorreu a morte. Já não estamos diante, podemos, não estar diante, não é possível que a gente não esteja diante de um homicídio. É possível que a gente esteja diante de uma lesão corporal seguida de morte. E se o cidadão tinha o dolo de roubar, e no contexto do roubo ele causou a morte da vítima, olha, já não falamos de homicídio, estamos falando de latrocínio ou roubo qualificado pelo resultado morte. Então é importante que você preste bem atenção e compreenda a parte especial do Código Penal. Ela vai facilitar a sua vida no estudo da parte... Desculpa, é o inverso. É importante que você estude muito a parte geral do Código Penal. Ela vai te ajudar a entender muitos crimes previstos na parte especial. Tudo bem? O Código Penal começa com o capítulo da aplicação da lei penal. Então, quando você for fazer um concurso, você vai verificar no edital
a existência de aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal vai do artigo 1º ao artigo 12. É importante que você veja todos os artigos da aplicação da lei penal. Digamos que no seu edital não caia da aplicação da lei penal, mas caia do crime. Aí você vai estudar do artigo 13 ao artigo 25. Pronto. Então, do crime, artigo 13 ao artigo 25. Hoje nós vamos trabalhar, quer dizer, neste momento, nós vamos trabalhar com o quê? Com o primeiro capítulo da parte geral do Código Penal, denominado da aplicação da lei penal. Ok? O CESP, elaborando uma questão para a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, afirmou: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, ou seja, da lei posterior, a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória. Prestem bem atenção. Existe aqui uma lei posterior que deixou de considerar determinado fato como crime. Então, o crime existia na Lei 1. Vem a Lei 2 e diz que este crime X, previsto na Lei número 1, não tem mais importância para a sociedade brasileira. Ela, então, a Lei 2, revoga esse dispositivo. Ao revogar esse dispositivo, ao dizer que este fato previsto na Lei 1, este fato X, não é mais crime, deixou de ser considerado crime ou contravenção penal, esta Lei 2 faz desaparecer os efeitos penais deste crime. Faz desaparecer a execução dos efeitos penais deste crime. Mas não faz desaparecer os efeitos extrapenais do crime, os efeitos civis, os efeitos administrativos do crime. Vejam bem, quando A pratica um crime de furto, por exemplo, A fica sujeito a uma pena de 1 a 4 anos, se o furto for um furto simples. Na vigência da Lei 1, furto, pena de 1 a 4 anos.
Qual é a consequência primeira da prática deste crime? Em regra, ser o agente preso. A vai ser preso por causa deste crime. Se condenado a uma pena de 4 anos, sendo primário, reunindo os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, ainda que tenha praticado um crime de furto, é possível que o juiz substitua a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Ou seja, ele não vai preso, mas vai ter que cumprir algumas obrigações que o juiz vai determinar na sentença. Muito bem. Então já temos. É possível que ele perca a liberdade. É possível que ele seja obrigado a cumprir uma pena diferente da perda da liberdade, chamada pena restritiva de direitos. Será o seu nome lançado no rol dos culpados? Perderá, depois que transitar em julgado, a qualidade de primário? Caso venha a praticar um novo crime, será ele considerado reincidente, dentro de um período também. Mas você observou que a prática de um crime faz nascer inúmeros efeitos de natureza penal e faz nascer também efeitos de natureza civil. Um exemplo: praticado um crime, o autor deste crime, além de correr o risco de ser preso, poderá ser obrigado a indenizar o dano causado à vítima, ou através de uma ação de execução, ou por meio de uma ação de conhecimento. Muito bem. Imagine: A desfere uma facada em B, querendo sua morte. Não consegue consumar o crime, ficou na tentativa. Este agente corre o risco de ser preso? Corre. Caso ele seja condenado, corre o risco de ser obrigado a indenizar o dano por força de uma sentença condenatória? Sim, corre o risco de ter que reparar o dano por força de uma sentença condenatória, sentença penal condenatória, que será um título executivo para o juízo cível. Bem, é possível que um funcionário público pratique um crime no exercício da sua função ou dela se valendo e seja condenado criminalmente? Sim, sendo ele condenado criminalmente a uma pena superior a 1 ano, em razão de um crime funcional, poderá o juiz declarar na sentença a perda do cargo público? Poderá. Então nós estamos aí verificando que o crime, ele produziu um efeito de natureza administrativa. O crime produz efeitos penais, produz efeitos administrativos, produz efeitos civis. Você leu aqui a palavra execução. Ora, executar uma sentença condenatória, executar, na verdade, a pena que foi declarada naquela sentença condenatória.
ou seja, tornar efetiva a punição. Quando eu executo a pena, eu quero efetivar as disposições contidas da sentença penal condenatória. Ao executar, o condenado estará recolhido. Aliás, será recolhido. Recolhido aonde? Ao cárcere. Ele foi condenado a uma pena de 8 anos. Vai ser recolhido ao cárcere quando a sentença transitar em julgado. No momento em que ele ingressar no cárcere, ele vai virar-se para o carcereiro e vai dizer: começou a execução da minha pena privativa de liberdade. Fui condenado a 8 anos e 4 meses. Estou iniciando a execução da minha pena em regime fechado. Olha, executar é efetivar as disposições contidas na sentença. Muito bem. Está lá o condenado cumprindo pena por um crime de furto, praticado na vigência da lei número 1. Vem a lei número 2 e diz: revoga-se o artigo 155 do Código Penal, ou seja, não é mais crime furtar alguém. Cessa então, em virtude da lei número 2, a execução da pena daquele cidadão que fora condenado por um crime de furto. A lei número 2, ela revogou a lei número 1. Furto deixou de ser crime. Cessa então a execução. E todos os efeitos do crime. Digamos que o autor do crime de furto ainda não tenha sido julgado. Olha, ele não vai ser julgado, o juiz não vai dizer se ele é culpado ou inocente, não vai apreciar o mérito. E digamos que ele esteja preso, o juiz vai mandar soltá-lo. Por que vai mandar soltá-lo? Porque o fato deixou de ser crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então acaba a punição antecipada ou definitiva, não importa. Ele, autor do furto, continuará sendo primário? Continuará, se for, né? Mas a vítima que perdeu o seu carro no furto, esse carro não tinha seguro, pode a vítima acionar o autor do crime de furto para receber dele uma reparação do dano que lhe foi causado? Pode. Ora, a lei 2 desaparece com o crime de furto, põe fim à execução da pena penal, desaparece com todos os efeitos penais, seu nome será retirado do rol dos culpados, mas não põe fim aos efeitos civis. Logo, o acusado terá a obrigação de reparar o dano? Terá, mesmo que o fato não seja mais criminoso, mesmo que o fato não seja mais criminoso. Ficou claro?
A sentença condenatória, ela produz efeitos penais, efeitos civis. Havendo sentença condenatória, permanecerão os efeitos civis, cessarão os efeitos penais. Tudo que é de natureza penal desaparece. Tudo que é de natureza civil decorrente do crime subsiste. Isto tem uma natureza jurídica, chama-se causa excludente de punibilidade. Está no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Se te perguntarem qual é a natureza jurídica da situação que prevê que uma lei posterior deixa de considerar um fato anterior como crime, a previsão desta lei posterior, que deixa de considerar um fato como crime, ela faz desaparecer o direito de punir do Estado. Portanto, ela é uma excludente de punibilidade. O certo mesmo é a gente dizer extinção de punibilidade, extinção de punibilidade. Há quem diga que é uma causa excludente de punibilidade. Eu prefiro dizer extinção de punibilidade, até porque o artigo 107 do Código Penal, ele não fala das causas excludentes de punibilidade. Ele fala das causas de extinção de punibilidade. Muitos usam essa expressão, perfeito? Ah, professor, e se cair excludente de punibilidade? Talvez o seu examinador tenha lido determinados livros. Muito bem. Com isso aí, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença condenatória, da sentença penal condenatória, né? Ora, esta resposta, esta afirmativa está errada. Esta afirmativa está errada. Veja, o que torna esta afirmativa errada? Fazer cessar os efeitos civis. Não é? Olha, mas nós falamos de execução, já falamos de lei posterior, não é? Faltou apenas uma coisinha aqui. Isto a gente chama de retroatividade. Mas como eu vou falar de retroatividade mais na frente, eu deixo para comentar isso no futuro. Mas isso aqui é retroatividade. A Lei 2 retroage, né? Porque ela extingue o direito de punir do Estado.